Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Maria acordou às 6 da manhã, como de costume. E ela não precisou de um despertador durante todo o ano, pois estava acostumada a acordar assim no ensino médio, quando tinha que fazer muitas coisas antes de ir para a escola. Naquela época, a mãe já era ruim o suficiente, ela mal se levantava, e para fazer as coisas, especialmente quando se mora em um quarto em um apartamento comunitário, era necessário. De manhã, se estivesse programado, Maria esfregava o corredor, o banheiro, o chão da cozinha, em geral, todas as áreas comuns. E, aos sábados e domingos, era possível encontrar as avós, de uma das quais Maria comprava leite de cabra e, às vezes, queijo cottage e creme azedo de vaca. Ela sabia que tudo isso era muito bom para a saúde e conseguia convencer a mamãe a comer pelo menos um pouco, a beber pelo menos uma gota. Maria também pôde começar a lavar roupas com sua mãe pelas manhãs. Mas o mais importante era que, pela manhã, Maria preparava a comida e a deixava na geladeira até chegar da escola. Não havia tempo para ficar no fogão depois dela, pois ela tinha que sair correndo para o trabalho. Negócio sério, uma estudante, é claro, não era confiável, mas um conhecido distante ficou com pena e permitiu que ela parasse, para negociar no mercado do container de roupas íntimas femininas. Maria acordou como sempre às 6 da manhã. E ela não precisou de um despertador durante todo o ano, pois estava acostumada a acordar assim no ensino médio, quando tinha que fazer muitas coisas antes de ir para a escola. Naquela época, a mãe já era ruim o suficiente, ela mal se levantava, e para fazer as coisas, especialmente quando se mora em um quarto em um apartamento comunitário, era necessário. De manhã, se estivesse programado, Maria lavava o corredor, o banheiro, o chão da cozinha, em geral, todas as áreas comuns. Se houvesse um fim de semana, Maria necessariamente corria para a esquina da rua, onde, aos sábados e domingos, encontrava as avós, uma das quais comprava leite de cabra e, às vezes, queijo cottage e creme azedo de vaca. Ela sabia que tudo isso era muito bom para a saúde e conseguia convencer minha mãe a comer pelo menos um pouco, beber pelo menos uma gota. Maria também pôde começar a lavar roupas com sua mãe pela manhã. Mas o mais importante era que, pela manhã, Maria preparava a comida e a deixava na geladeira até voltar da escola. Não havia tempo para ficar no fogão depois dela, pois ela tinha que sair correndo para o trabalho. É claro que não se podia confiar assuntos sérios a uma colegial, mas um conhecido distante ficou com pena e permitiu que ela ficasse de pé, negociando no mercado com um container de roupas íntimas femininas. Filha, você tem que terminar as 11 séries para entrar no ensino médio. A mamãe dizia quase sempre que Maria chegava do trabalho. Eu vou terminar, mamãe, ela respondia, por mais cansada que estivesse, com um sorriso constante. E eu vou entrar. E vou me tornar uma médica. Você terá seu próprio médico pessoal, a mamãe sorriu, mas Maria leu em seus olhos que ela achava que não viveria para ver esse momento. E a própria Maria percebeu que esse era provavelmente o caso, e a formatura de Maria não foi um câncer que acabou com sua brincadeira de preto e, no dia em que outras crianças estavam dançando e sonhando com uma vida adulta feliz, Maria viu sua mãe partir em sua última viagem. E, ao acordar na manhã seguinte, ela se sentiu tão imensamente solitária que parecia que aqui, agora, o coração iria parar, ele simplesmente não aguentaria. Mas ele aguentou. A psique do jovem corpo ainda estava cambaleando, não se permitiria simplesmente desaparecer, ficar cega e não fazer nada. Maria se levantou porque sua mãe queria que ela fosse forte, que estudasse, que continuasse vivendo, acontecesse o que acontecesse. Eles não tinham parentes. Nenhum mesmo. Porque a mamãe deixou o orfanato, e o pai de Maria. Bem, do ponto de vista biológico, ele existiu uma vez, mas depois. Mamãe só explicou uma vez e ele adorava a vodka. Até a morte. E Maria não fez mais perguntas. Depois de formalizar a herança do quarto, a garota tentou entrar na faculdade de medicina no ano seguinte, mas foi reprovada no vestibular. Ela era apenas um pouco baixa. Era como um mau presságio.
Maria não conseguia encontrar um lugar para sair, afinal, o sonho de sua mãe não estava destinado a se tornar realidade, mas então uma garota, com quem tentamos entrar juntos e que, por sinal, aprovou, sugeriu que você fosse, Maria, para a enfermaria. Lá você terá um emprego, experiência e o benefício das pessoas. E depois, um pouco mais tarde, você vai entrar. Por que perder tempo? Depois de pensar sobre isso, Maria concordou. E, de alguma forma, ela acabou trabalhando como enfermeira por 5 anos. Em um hospital muito comum. Ela nem tentou mais se registrar. Tudo fluía, ela passava pela vida cotidiana. Modestamente, em silêncio, sem aventuras, paixões, grandes mudanças. Até que um dia tudo ficou diferente. Maria acordou como sempre às 6 da manhã. Ela se espreguiçou, olhou para o sol que entrava pela janela através de uma fresta nas cortinas e tirou o cobertor. O frescor que envolvia seu corpo desde a tarde não fechou a janela, mas a animou. A garota se levantou, vestiu um roupão, colocou os pés em chinelos macios com o formato de rostos de coelho e foi para o banheiro. Os habitantes do apartamento comunitário estavam dormindo. Apenas Diana, que acordava cedo, estava resmungando na cozinha. Bom dia, disse ela a Marie quando ela apareceu na cozinha. Bom dia, ela sorriu de volta e colocou a chaleira no fogo para esquentar água para o café. Ela não estava com vontade de tomar café da manhã hoje. Mas ela queria café, com leite condensado. A garota sentou-se à mesa, virou a lata de cabeça para baixo e uma gota grossa e cremosa foi despejada na bebida preta. Diana balançou a cabeça e lhe entregou um prato de sanduíches de queijo. Obrigada, não estou com fome. Você não está, mas ele está. Diana acenou com a cabeça para o estômago da garota. As bochechas de Maria se encheram de cor. E parecia que estava na hora de se acostumar com sua posição e de ser notada pelos outros por causa de uma parte arredondada do corpo. Mas isso estava errado. Em sua vida, isso não deveria ter acontecido de forma alguma. Mas, um dia, aconteceu. Oh, querido, disse Diana e voltou ao seu chá, com a palma da mão na bochecha. A vida é uma coisa complicada. Tudo pode mudar. Mas nosso dever é, você sabe qual é? Sorriu o vizinho. Enfrentar os golpes com a viseira levantada e o coração aberto. Vamos lá, coma, e Maria obedientemente mastigou seu sanduíche. Então, tomaram o café da manhã em silêncio. Diana tinha 82 anos e em sua juventude ela era, Maria viu suas fotos maravilhosamente bem. Uma beleza esbelta e resplandecente, uma espécie de jovem corça. Ela era poetisa, esportista, membro do Consomol. Mas todas as perspectivas foram arruinadas por um romance inadequado com um homem grande. Que, afinal, era casado. E ele insistiu para que Diana se livrasse de um pequeno problema. Depois disso, ela nunca mais conseguiu ter filhos. Mas ela se casou com um viúvo que tinha 3 filhos. Depois, o marido, que também era seu melhor amigo, morreu, e os filhos conseguiram fazer com que Diana desse baixa em sua herança e se mudasse para um quarto em um apartamento comunitário, que eles compraram para ela. Ali ela viveu, como ela mesma disse, elevando-se em memórias e desdenhando a vaidade do presente. No entanto, Diana foi a única pessoa que aceitou com compreensão o que aconteceu com Maria. E tudo começou no que parecia ser o dia mais comum. Maria estava voltando tarde de seu turno e, como de costume, demorou-se por um momento na pequena praça perto de sua casa. Na verdade, ela pretendia fazer isso pela manhã, mas havia se esquecido, então agora ela jogava 2 punhados de sementes no alimentador de pássaros. Ele colocou as luvas de volta e caminhou pela trilha. O vento brincava entre as copas das árvores e fazia um barulho suave, infelizmente abafado pelo rugido dos carros que passavam na estrada. Os galhos das árvores balançavam e a luz da lanterna mais próxima no jogo de sombras parecia irreal, um pouco mágica, derramando um fluxo amarelo quente, contrastando com a escuridão do asfalto úmido, e Mary, a princípio, achou que se tratava de um aglomerado de sombras nos arbustos desse homem, mas depois, quando sua visão captou pontos de luz do corpo aberto, ela percebeu o que estava acontecendo. Perto dos arbustos, estava deitado no chão um homem que ela não conhecia.
E ele estava vestido. Apenas uma bermuda e uma camiseta familiares. Os jeans, as botas e os agasalhos não chegavam nem perto, e Maria fez uma careta. Era preciso estar muito bêbado. Mas um sentimento de pena, de compaixão, e não a deixava passar. É noite, as primeiras geadas do outono chegarão. A garota se aproximou dele, agachou-se. Homem! Ela gritou para ele, cravando os dedos em seu ombro. Cara! Você está doente? Você está bêbado? Ele sentiu o cheiro de álcool, mas não. Em geral, esse homem não lhe parecia um vagabundo por algum motivo. Não que ele já tivesse visto tantos vagabundos em sua vida. Mas, sim, trabalhando em um hospital, ele já havia tirado alguns retratos dessas personalidades. Enquanto isso, o estranho em evidente estado deplorável se remexeu, gemeu e abriu os olhos. O que você pegou? Vou chamar uma ambulância. Nada, e com dificuldade, ele abriu os lábios. Não tomei nada. Eu não bebo nada. Ela cantou, remexendo em sua bolsa. Estou com dor de cabeça. Eu não. Não me lembro. O que? Eles me despiram, eu me lembro, e ele se sentou, com braços e pernas ridiculamente longos e finos. Cabelos negros, longos e ondulados. Qual é o seu nome? Perguntou Maria, que estava começando a achar que o cara era um pouco confuso, no sentido de que não era apenas um vagabundo ou um marginal. Onde você mora? Tony. Acho que eu. Não me lembro. Ele ergueu a cabeça para trás da moita do parque e olhou pelas janelas reluzentes de um prédio de 9 andares com painéis. Aqui não. Tenho 3 andares em minha casa. Estou vendo, suspirou Maria. Eu estava indo para algum lugar. E eu caí. E então? Eles me bateram e... Eles tiraram tudo de mim e ela estendeu as mãos. E ele parecia tão desamparado agora, que o coração de Maria ficou dolorido. É isso que acontece, Tony. Você precisa ir para um orfanato. As instituições de caridade têm abrigos para pessoas sem teto. Na verdade, esse é provavelmente o lugar para ir se você estiver em uma situação difícil. E você precisa ir a um médico. Caso não se lembre, você provavelmente tem um ferimento na cabeça e... Não. Não vá para o abrigo. Isso é... palavrão. Exclamou o menino, e seu rosto se contorceu de tal forma que Maria quase chorou. Como a vida do pobre homem tinha dado errado. Vamos, disse ela resolutamente, levantando-se. Para onde? O misterioso Tony também se levantou. Ele estava visivelmente tremendo. Não é de se admirar com esse clima. O abrigo fica do outro lado da cidade, explicou Maria. Não tenho dinheiro para pagar um táxi e só tenho um adiantamento no trabalho amanhã. Mas o principal é se agasalhar bem agora, ou você vai pegar pneumonia e meningite. De modo geral, Maria não tinha certeza sobre a última ameaça, mas lhe pareceu que o novo conhecido, como um pardal cheio de medo, não estava disposto a se mover com ela, embora estivesse quase nu e pudesse desmaiar. Então, ela tentou persuadi-lo de todas as maneiras possíveis. Eu moro aqui, explicou Maria. Tenho um apartamento comunitário. Tudo é decente. Obrigado, respondeu o rapaz, e eles seguiram seu caminho. Felizmente, não encontraram ninguém na entrada. Maria abriu a porta do apartamento e Tony, que olhava em volta com surpresa, como se fosse a primeira vez que estivesse em um apartamento, entrou em seguida. Meu quarto, ela o mostrou. Aqui, e ela lhe entregou um frasco de gel de banho, uma toalha e alguns chinelos. Entre no chuveiro. Aqueça-se, saia e eu lhe darei um chá. E ela o olhou de cima a baixo. Vou ver o que posso fazer com suas roupas. John, Maria bateu na porta no final do corredor onde morava um de seus vizinhos, um garoto. John, você está em casa? Um momento depois, a porta se abriu. Olá, João sorriu. Como está o nosso esquilo? Essa era sua maneira tradicional de se dirigir a ele, em tom de brincadeira, com a qual Mary estava acostumada.
Eles eram colegas de classe e ele a apelidou de Esquirrel e Esquilo por causa da cor de seu cabelo vermelho. E até os 14 anos, seus dentes da frente eram tortos para a frente, até que ela colocou o aparelho. De fato, eles cresceram juntos. Por isso, Serguei Maria o via como se fosse um irmão. Só que ele raramente o vê. O fato é que John morava aqui com seu avô, que lecionava na universidade. Mas então seu avô se apaixonou por sua avó e se mudou com ela para um vilarejo remoto no Volga. John voltou para cá quando tinha 18 anos e foi para a universidade, decidido a se tornar um geólogo como seu avô. E, ultimamente, ele quase nunca voltava para casa em uma expedição. Mas agora, felizmente, John estava em casa. Veja bem, uma coisa dessas, e Mary, em algumas frases, descreveu que aqui, ele pegou um homem na rua e precisa urgentemente de pelo menos uma calça. E uma camiseta ou uma camisa, uma jaqueta, tênis e meias. Porque ele precisa de algo para usar fora de casa. Sem problemas, John acenou com a cabeça e ajeitou os óculos que haviam escorregado pelo nariz. Eu encontrarei algo. Você tem sorte, acrescentou ele do fundo da sala. Estou indo embora amanhã. Talvez até a primavera. Ele voltou com uma pilha de roupas e sapatos. Eu os darei a você quando voltar. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, John sorriu e se inclinou para ela. Me beije. Maria riu e lhe deu um beijo na bochecha. Era uma piada antiga, também, mas muito pouco praticada entre eles? Ela podia beijá-lo na saída, na volta, nas grandes festas. No entanto, nenhum deles jamais havia sequer cogitado a ideia de um relacionamento romântico. Por quê? Se eles pensassem seriamente sobre essa questão, poderiam responder: que simplesmente aconteceu. Não, e é só isso. Eles se viam apenas como amigos e bons vizinhos. Maria foi até o banheiro e entregou a Tony, que espiou por um momento, agradecendo por se cobrir com uma toalha, as roupas e meias que ela havia pegado, enquanto calçava os sapatos em seu quarto. Enquanto Tony se vestia, Maria correu para a cozinha e colocou a chaleira no fogo. Ela levou a chaleira fervente de volta para o quarto. Havia biscoitos e queijo para o chá. Mas não havia manteiga. Mas era o suficiente para um lanche da tarde, eu acho. E já era tarde. E amanhã, antes de ir para o trabalho, Maria planejava levar Tony para algum abrigo onde ele seria cuidado. Tony sentou-se em uma cadeira, uma das duas que havia na sala. Maria ficou com a outra. Eles tomaram chá, o garoto não estava mais tremendo e parecia extremamente pensativo. Do que você se lembra? Perguntou Maria. Ela não era especialista em psicologia humana, mas, por alguma razão, pareceu-lhe que Tony estava sendo honesto com ela naquele momento. Ela se lembrava de andar em um carro, viajando na companhia de uma mulher e algumas outras pessoas. Depois, um apagão. Ele acordou na estação de trem e não sabia o que tinha acontecido. Ele só queria andar por algum lugar. Ele andou. Até que se viu naquela mesma praça. E lá alguns estranhos se aproximaram dele e perguntaram se ele tinha um telefone, pois precisavam ligar para ele. Ele disse que não. Eles não acreditaram nele e o espancaram. Tiraram suas roupas. Mais restos mortais. Tony franziu a testa. Como imagens do passado. Sol e mar. Corredores escuros. É estranho, mas eu me sinto. É como se me machucasse fisicamente tentar me lembrar. Então não faça isso, suspirou Maria. Vai dar certo, e eu estava prestes a acrescentar que eles resolveriam isso amanhã, quando ele fosse para o orfanato, mas houve uma batida na porta. Era o John. Educado, mas insistente, ele pediu para falar com o misterioso fundador. Mary podia entendê-lo, afinal, era um homem estranho da rua. Então você dorme na minha casa, disse John com firmeza. Não me entenda mal. Você precisa de um lugar para deitar sua cabeça. O banheiro feminino não é uma opção. A propósito, eu tenho um sofá. Tony acenou com a cabeça em sinal de agradecimento e saiu. Maria começou a se preparar para dormir.
Pela porta, ela ouviu algumas frases de descontentamento, os vizinhos, os Crushinin se perguntando quem John havia levado para a casa deles. Mas depois tudo ficou quieto, as pessoas estavam dormindo, e de manhã, John, indo para a estação, dividiu com Tony a lâmina de barbear e ainda entregou ao rapaz 500 rublos. Maria preparou o café da manhã. Tony só foi ao banheiro por 5 minutos, olhou para a cozinha e se escondeu no quarto novamente. Ele lembrava a Maria um animal assustado e cauteloso que não entende o que está acontecendo e como continuar vivendo. No entanto, isso parece bastante natural para um homem que perdeu a memória. Maria realmente queria acreditar que o homem tem uma família e que logo encontrará seus parentes. Bom dia, senhorita. Ele cumprimentou brincando sua Diana, que nesse dia, o que era surpreendente, levantou-se ainda mais cedo do que Maria. No entanto, descobriu-se que a senhora tinha um motivo. Ela e outros amantes da poesia estavam indo para uma reunião criativa em um clube de aposentados. E lá ela se levantou nas primeiras horas da manhã para aprender um poema. Maria se desculpou por sua convidada, mas Diana balançou a cabeça e disse que a bondade e a ajuda são as qualidades humanas mais naturais, portanto, não há nada do que se envergonhar. E você sabe, minha querida, acrescentou a idosa, pensativa. Fazia muito tempo que eu não encontrava um sotaque italiano tão correto. O quê? O quê? Maria não entendeu. Que Tony, Diana sorriu, você não notou. Ela me cumprimentou, trocamos algumas palavras. Ele tem um leve sotaque. Mas, acredite, um homem que conheceu muitos italianos em seu tempo. Um sotaque assim só pode ter alguém que viveu na Itália por muito tempo, em algum lugar perto da Sicília. Sim, é o máximo. Não sei, suspirou Maria, ele não se parece com um italiano. Exceto na aparência. Ah, eu vou me calar. Diana sorriu. Então, o papo da velha senhora, não ligue, e Marie nunca havia encontrado um abrigo para sem-teto na realidade. Ela ligou para um e foi informada de que, em princípio, eles o aceitariam, mas que no momento eles estavam colocando em quarentena um dos residentes, que estava doente com sarampo. Uma ligação para o outro abrigo a assustou, porque eles disseram que aceitariam o pobre rapaz, mas não de graça, e de graça tudo está cheio. E então, com muito cuidado, começaram a lhe perguntar se ele estava sozinho. E acrescentaram que aceitariam Tony de graça, mas ele teria de ir para outra cidade. Não, eles não iriam lhe dizer o endereço exato, porque então não seria da conta dele. Maria suspirou, o que está acontecendo? Ela estava tão ocupada com as ligações que estava atrasada para o trabalho. Vamos lá, disse ela a Tony. Eu tive uma ideia. O hospital onde Maria trabalhava tinha um grande parque em seu terreno, mas estava muito degradado. Mas havia sido reformado recentemente. Idealmente, seria melhor conversar com a gerência sênior, mas Maria foi direto falar com Michael. Michael trabalhava no hospital há 35 anos e era uma espécie de zelador-chefe, encanador, eletricista, jardineiro, zelador. Em geral, ele era um pau para toda a obra. Michael morava em um apartamento em um prédio quase de emergência, mas quase não passava o dia inteiro aqui, no hospital. Com ele, conversou sobre sua nova conhecida Mary. Bem, se o cara é inteligente, isso significa que, assim que ele restaurar os documentos, será possível colocá-lo em nosso serviço de alguma forma. Ou talvez ele trabalhe na subestação. E também, sabe, tenho contatos no lixão da cidade, continuou Mikaushi com importância. Vamos trazer o garoto para cá. Deixando Tony nas mãos de Michael, Maria correu para o hospital, já sabendo que seria repreendida pela enfermeira-chefe. Seria mesmo. O dia de trabalho passou rápido e agitado, pois uma enfermeira não estava de plantão e a segunda enfermeira quebrou algo e se machucou muito, então Maria teve uma carga extra. E então, perto do final do turno, Maria foi até o pátio para ver como estava o Tony. Bem, o que posso dizer, disse Michael a ela com confiança. Seu vagabundo ele é, Michael acenou com a mão. Vou lhe dizer uma coisa. Conheci todos os tipos de cientistas, acadêmicos. E ele, vou lhe dizer, é mais inteligente do que eles. Conversei com ele, assim, sobre margaritas. E ele me deu, sabe, uma palestra inteira.
Ele falava latim, falava sobre variedades. Depois, sobre pinheiros. Em geral. Talvez ele fosse um botânico, não? Um aluno, Michael coçou a nuca. Então, na hora do almoço, eu o levei para minha casa, bem, para o alojamento do porteiro, por assim dizer. Maria assentiu. Ela sabia que no cômodo onde Michael deveria guardar todas as coisas da casa, eu havia preparado um canto para descansar com algo como uma cama e uma mesa curva. E ele também. Eu lhe falei sobre nossa galeria de arte. Bem, para mim, como aposentado, visitá-la é barato, então eu lhe disse que vou lá. Então ele entende de arte. Michael acenou com a mão novamente. Talvez você tenha isso. Milionário ou filho de um milionário que perdeu a memória, hein? Muito esperto e inteligente, ele diz que em Londres, no museu, quando viu uma pintura. Ok, interrompeu Maria apressadamente, não muito educada, como se quisesse enfatizar que a conversa acabou por hoje. Agora vamos embora, ok? Tudo bem, Michael concordou com a cabeça. Traga-o você, se for o caso. Ele é um cara inteligente. E quando você decidir onde morar? Então eu posso ajudá-lo. Tenho conhecidos, posso alugar um canto para um homem decente. Eles foram para casa em silêncio. Maria ficou chateada. Em primeiro lugar, ela estava muito ocupada no trabalho hoje e não levou Tony ao albergue. Mas ela deveria ter levado. Ele parecia desamparado, assustado. Parecia impossível dizer a ele: você é um adulto. Sim, você teve um infortúnio em sua vida e eu não o joguei nu na rua à noite, eu o acolhi. Mas você pode se virar sozinho. Vá para o abrigo. Recupere seus documentos. Arrume um emprego. Lembre-se. Faça tratamento. Em geral. Viva. Eu não sou sua babá. E o problema era que agora ela era babá de Tony. Maria se sentia assim. Quem é ele? Sotaque, conhecimento, educação, como se houvesse alguma. Mas que tipo de homem é ele? E por que ele está grudado nela como um cachorro de rua? Voltamos a andar em silêncio. Maria apenas lhe perguntou se ele se lembrava de alguma coisa. Tony respondeu que as sobras estão chegando e é isso. E ela brincou desajeitadamente dizendo que talvez ele devesse fazer propaganda na Inglaterra, se ele se lembrasse de que estava lá em algum museu. Por alguma razão, Tony ficou ofendido com a piada inofensiva. No caminho de volta, Maria foi à loja para reabastecer a geladeira, especialmente porque era necessário alimentar não apenas a si mesma, mas também um homem adulto. Descobriu-se que alguns vizinhos, a família tinha ido ao vilarejo para visitar parentes e até mesmo sobre ele, notificando, por assim dizer, outros habitantes do apartamento comunitário, deixaram um bilhete na parede do corredor. O vizinho geólogo também tinha ido embora por conta própria. E apenas do quarto onde Diana morava vinha o sussurro silencioso do aparelho de televisão. Maria colocou o chá e rapidamente preparou o jantar. Ela tentou dar a Tony uma tarefa como descascar batatas, mas o menino quase cortou os dedos no primeiro tubérculo, então ela o colocou em um banquinho e disse para ele esperar pelo jantar. Maria pensou bem e descobriu que, dessa vez, o rapaz teria de passar a noite na casa dela, porque o gentil vizinho, é claro, trancou o quarto dele antes de sair. Mas ela não tinha medo de passar a noite dormindo com ele, ela agora tratava Tony em geral e com extrema calma. Era tão natural quanto respirar saber que ele não a machucaria. Sim, o cara é estranho. À primeira vista, você pode até pensar que ele é estúpido. Mas depois se descobre que ele é inteligente, culto, educado. Apenas chocado ao extremo com o que aconteceu com ele, com o fato de ter perdido a memória. Qualquer outra pessoa seria estranha. Obrigado, disse Tony quando entraram em seu quarto. Não tem de quê, disse Maria, que já estava tirando um conjunto extra de lençóis do guarda-roupa para colocar seu infeliz hóspede no chão. Não, eu realmente agradeço. Tony, de pé junto à janela, observava a faixa de carros deslizando pela estrada. Quando tudo isso? Quando eu descobrir quem sou e encontrar em minha família. De alguma forma, acho que vou ter uma. Não vou me esquecer de você.
Você se tornou próximo a mim. Eram palavras simples e ingênuas, e na verdade, Tony já havia agradecido a ela antes, mais de uma vez, mas, por algum motivo, elas comoveram Maria de tal forma que ela congelou em frente ao guarda-roupa. De repente, ela sentiu sua solidão mais intensamente do que nunca. Sim, Diana e John a tratavam bem, e havia colegas de trabalho dos quais ela era amiga, mas essencialmente, ela estava sozinha. Ela estava acostumada a ficar sozinha desde a morte de sua mãe e, enquanto vivia. Maria percebeu, de repente de forma mais aguda do que nunca havia realmente pensado em seu futuro. Casar-se, ter filhos. Era algo tão comum e natural para milhões de pessoas, percebido por elas, talvez, como um programa obrigatório da vida na Terra, mas... por que ela evitava esses planos? Por que ele evitou esses planos? Por que ele viveu como se estivesse em um sonho todos esses anos? O que havia de errado com ele foi um choque, uma espécie de catarse e, naquele momento, Maria percebeu que estava dizendo tudo isso em voz alta, derramando sua alma na frente de Tony. De repente, ele estava tão perto que ela podia sentir seu hálito quente na parte de trás do pescoço. As palmas das mãos fortes dele pousaram gentilmente, de forma protetora, sobre as palmas das mãos dela e ele disse algo que fez Maria perder completamente o controle: estou com você. Não tenha medo. Não vou deixá-la. E então ela, ao se virar, de repente encontrou seus lábios. Não, depois de um momento, ela se deu conta de que havia estendido a mão para beijá-lo primeiro. E foi o primeiro, desajeitado, mas cheio de um desejo primordial. Por favor, ela sussurrou quando seus lábios se separaram para que ela pudesse respirar. Por favor, as mãos dela percorriam o corpo dele com uma necessidade frenética de se aproximar ainda mais, e ao mesmo tempo, um terror de que ele se afastasse e dissesse que eles estavam cometendo algum tipo de erro. Se dissessem a Maria que um meteorito cairia sobre ela no próximo instante por causa do que ela queria, ela não hesitaria em dizer que assim seja. Apenas, eu lhe peço, o momento poderia ser prolongado um pouco mais, e ele não a afastou. Ele a abraçou de volta. Ele não disse que nenhum deles havia se enganado. Ele apenas a apertou com mais força e então, no esquecimento do amor, sussurrou palavras em algum outro idioma, incompreensível para ela, e a manhã que se aproximava era como um fogo de artifício com a luz do sol batendo nas janelas, pássaros cantando pela janela aberta e o ar frio entrando no quarto por ela. Mary pulou da cama para fechar as janelas e depois se virou. E tudo o que havia acontecido foi coberto por um tsunami. A garota levou a palma da mão à boca. Constrangimento, pânico, incompreensão. O que ela havia feito? Mas então veio a resposta: o que aconteceu? Ela é uma adulta. Uma mulher adulta e independente. E ela acabou de ter intimidade com um homem. É uma situação da vida, você sabe. Só que Maria não havia planejado nada disso, até ceder a essa obsessão. E ela nem tinha bebido nada nocivo no dia anterior, o que, teoricamente, poderia provocar tal loucura. Exceto chá com açúcar. Mas isso não tem nada a ver com o assunto, não é? Então ela fez tudo sozinha. Ir atrás do Tony. Quem isso faz dela? O cara. E se, pensei, ele tiver uma amante por aí, na vida real, fora da amnésia? Talvez até mesmo uma jovem esposa e filhos? Oh, o que ela havia feito? O amanhecer estava se aproximando lenta mas inexoravelmente do dia, e o despertar da amante, as inevitáveis conversas sobre o que havia acontecido, tudo isso. Mary necessariamente entendeu que essas conversas seriam. E o que dizer a ela: desculpe, aconteceu, acidentalmente, mas você esqueceu, porque eu não a amo e, em geral, vá, minha querida, para o abrigo. Bom dia, disse um Tony bem acordado e sorriu. Por favor, não diga nada. Maria, que já tinha colocado algumas roupas, jogou o guarda-roupa no menino e Tony olhou para ela com desconfiança, mas depois, com as bochechas coradas, assentiu. Em silêncio, ele se vestiu. Depois, também em silêncio, eles se vestiram e se sentaram na cozinha para o café da manhã. No entanto, Mary lhe perguntou se ele queria ovos mexidos, e também esclareceu que concordava que hoje Tony poderia ser determinado no hospital,
Porque ele tem amnésia, e isso ainda é grave. E eu também entrarei em contato com os voluntários e eles ajudarão a procurar os parentes dele, disse Maria e sorriu sem jeito. Ela se levantou da mesa para colocar a louça suja na pia, mas não deu um passo, ele agarrou seu braço. Precisamos conversar, disse Tony seriamente. Não faça isso, a garota o interrompeu com um tom de súplica. O que houve entre nós? Eu estava errada. Maria deixou escapar e afastou a mão, apertando os dedos dele como se estivessem queimando, doendo. Mas... Por favor, eu não quero falar sobre isso. Não vamos tornar isso mais difícil do que tem que ser, ela suspirou. Acho que não preciso ir ao hospital? Como se obedientemente concordasse em levar o assunto para outra direção, Tony assentiu. Às vezes a amnésia pode ser causada por uma doença grave ou trauma, precisamos entender o que há de errado com você, disse Maria pacientemente. E o que eu devo dizer? O mesmo que eu. E para os voluntários em geral, a melhor coisa a fazer é dar o máximo de detalhes que puder, qualquer coisa que você se lembre. Isso provavelmente ajudará. Não se preocupe, ele tentou sorrir, para deixá-lo de bom humor, que tudo vai ficar bem. Mas ele percebeu que, depois do que aconteceu na noite passada, ele não era muito bom nisso. Você estará no mesmo hospital em que eu trabalho? Eu o visitarei e não apenas uma vez por dia. Talvez não hoje? Por que não hoje? Tony deu de ombros e olhou para baixo, para suas mãos entrelaçadas e espalhadas sobre a mesa. Apenas entenda. Não é muito conveniente para você ficar aqui. Eu tenho vizinhos, é um apartamento comunitário. Entendo, Tony assentiu, mas havia algo de errado em sua voz, como se ele já tivesse decidido por si mesmo como as coisas realmente eram e não havia como mudar de ideia. É melhor eu não ficar mais aqui. Eu entendo. O que você entende? Maria saiu correndo atrás dele e com ele. Tudo o que eu sei é que o que aconteceu entre nós e foi real. Ele estava ao lado dela novamente e olhava de cima a baixo, estava muito mais alto. Não foi um sonho, Maria sorriu. Mas isso não quer dizer nada. Por que, a outra pessoa? O que isso tem a ver com isso? O que isso importa? Não, eu não tenho alguém, mas é só que. É só que. A garota balançou os braços sem poder fazer nada. Ela não sabia como explicar que não havia planejado praticamente se entregar a um estranho, que aquilo lhe ocorrerá espontaneamente, e agora estava completamente confusa. Provavelmente vou esperar lá embaixo, disse Tony. Vou me sentar no banco. O tempo está bom. Vou pensar. Talvez eu me lembre de alguma coisa. Maria deu as costas para a pia e não disse nada. Ela abriu a torneira, começou a lavar a louça e ouviu a porta da frente bater. Tony, ela saiu e se sentou em um banco. O cara se sentiu ainda pior do que quando acordou na rua. Agora ele tinha um problema a mais em sua vida. Que idiota! Idiota! Um canino. Ele se culpava pelo fato de, como um animal, ter cedido ao impulso e respondido à carícia daquela garota doce, gentil, pura e brilhante. Ele deveria ter parado em um beijo. Ela sentiu que Maria era completamente inexperiente, que não sabia o que estava fazendo, cedeu às suas emoções, inocente e cruel ao mesmo tempo. Ela estava procurando por calor, amor. Foi tão natural. Só que ele não é a pessoa certa para isso. Até porque ele não entende quem ele é. Talvez ele já seja casado. E há uma casa, uma família e uma família de 7 pessoas. E, em geral, Tony não sabia exatamente quais eram as qualidades morais que um homem tinha em sua vida antes da amnésia, mas de alguma forma lhe parecia que entre elas estava não arrastar garotas desconhecidas para a cama, que claramente podem se arrepender mais tarde de sua impulsividade. Pensando em tudo isso, o homem observou os pardais esvoaçando em uma poça, aquecidos pelo sol escasso. De alguma forma, ele não prestou muita atenção ao carro freando ali perto. Era ele, somente quando ouviu as palavras, ele se virou, franziu a testa, olhando para os rostos das pessoas que se aproximavam dele.
2 deles não lhe eram familiares, apenas atletas internos pretos e rostos sérios como se estivessem indo a um funeral, com fones de ouvido. Mas o terceiro homem lhe era familiar. E esse reconhecimento foi como um golpe em sua mente. Sua cabeça estava girando. Tony abriu a boca para dizer algo muito importante a esse homem. Ele já havia se levantado do banco, foi em frente e, terminando de lavar a louça, Maria vestiu o casaco, calçou os sapatos, verificou o conteúdo de sua bolsa. Em seguida, parou em frente ao espelho, deu algumas passadas com a escova de rímel e finalmente saiu do apartamento. Ela desceu as escadas e virou a cabeça, procurando por Tony. "Tony!" gritou ela, olhando em volta. Mas o garoto não estava em lugar nenhum. Ele havia desaparecido e 6 meses haviam se passado desde o desaparecimento de Tony. E o mundo de Maria estava de cabeça para baixo novamente. Mais tarde, olhando para trás, ela se surpreendeu com a facilidade com que aceitou o fato de Tony ter ido embora. E o fato de ele ter ido embora, decidindo que já estava farto de tudo, Maria não duvidava. E ela se culpava e o que, boba, ela queria? Pegar um cachorro perdido, trazê-lo para si, alimentá-lo e alimentá-lo, dar-lhe roupas, preocupar-se com sua saúde. E se ele realmente tivesse amnésia? Ou será que era uma maneira tão original de se favorecer, de se forçar a ajudar com a qualidade da piedade de qualquer homem bom? Tony havia desaparecido de forma tão inteligente logo antes de ir para um hospital onde poderia ser ajudado. Tony havia desaparecido tão convenientemente logo após eles terem se tornado insuportavelmente próximos, evitando assim todas as perguntas e reclamações desnecessárias dela. Embora, pensou Mary, Deus sabe que ela não teria exigido nada dele. Afinal de contas, no que havia acontecido, sem sombra de dúvida, havia apenas a sua culpa estúpida e feminina de solidão. Ela não tentou procurá-lo. Quero dizer, no início ela correu pela rua de um jeito, de outro, gritando "Oh Tony! Tony!", mas depois voltou para o banco e ficou sentada lá por um tempo, olhando para os pardais que roçavam as penas na poça e aceitando como um fato que ela tinha, de fato, acabado de ser aproveitada de todas as maneiras. E não havia ninguém para culpar a não ser ela mesma. E então ela foi trabalhar. E o dia continuou como de costume, com exceção, é claro, de uma repreensão por chegar atrasada e uma pergunta de Michael sobre como você diz, Andrew? Normal, eu acho, disse Maria. Ele se foi, em todos os 4 lados. E esse foi o fim de todas as explicações. Finalmente, Maria e Diana terminaram seu café da manhã. Estou indo embora, querida, sorriu o vizinho. Você está indo para a clínica, não está? Perguntou Maria e, depois de esperar pela resposta, ofereceu-se. Se quiser, eu vou com você. Não precisa, Diana balançou a cabeça. Não precisa me incomodar, já sou idosa, senão fico com preguiça. Não é longe, vou andando devagar. Bem, como quiser, suspirou Maria. Quando a vizinha saiu, ela olhou para o relógio e já estava na hora de ir para o trabalho. Ultimamente, Maria estava se parecendo cada vez mais com um pato gordo e desajeitado, andar era desconfortável e cansativo. De vez em quando ela precisava fazer uma pausa e a garota pensava com horror no que aconteceria com ela no final do curso. Mas se algum mágico realizador de desejos aparecesse de repente e lhe oferecesse uma escolha entre o desconforto físico da gravidez e a atenção irritante dos outros, ela sem dúvida preferiria suportar o primeiro e se livrar do segundo. O problema era que, ultimamente, todos na fila estavam metendo o nariz na vida pessoal do carro. No trabalho, eles se perguntavam quem era o pai, mas ela não parecia estar saindo com ninguém, não é mesmo? E havia rumores de que ela havia se casado com ele, e foi um encontro casual no clube. Michael, com muito tato, manteve o silêncio, mas parece que quase todo mundo adivinhou o verdadeiro culpado pela situação de Mary. Mas na sala comunal de sua casa, todos sabiam de tudo. E isso era simplesmente terrível. Até mesmo John, com tanto tato, mostrou-se não estar no melhor lado. Em geral, quando estava em suas viagens de negócios, ele costumava escrever textos, mas aqui ele ligava e repreendia Maria, como se ela fosse sua irmãzinha. E o que era especialmente constrangedor, ele perguntava a ela centenas de vezes se era exatamente essa conexão voluntária.
Maria respondeu que sim e, de fato, acrescentou com lágrimas, ela havia começado primeiro. Em seguida, John disse que, em princípio, era terrível, mas não fatal, e que ela, já que havia praticamente perdido o prazo e decidido ir embora, tinha que tomar cuidado e realmente se cuidar. A própria Mary sabia disso muito bem, mas os vizinhos da família não eram tão delicados. O chefe de seu Jimmy, então, mais de uma vez brincou rudemente sobre o fato de que aqui, o que, acabou por estar em uma tranquila piscina de água. E parecia que Mary era modesta. É uma pena, com uma barriga que, ele disse uma vez, quando chegou em casa mais uma vez bêbado, e sua esposa estava ausente e estava em uma reunião de pais e mestres na escola. Caso contrário, ele a ofereceria para se divertir. Jimmy sorriu e piscou um olho negro para Mary. Ele, depois de receber seu salário, ficou pelo menos uma semana bêbado e com sinais de brigas com os vizinhos de vários outros apartamentos, dos quais uma boa parte desse mesmo salário de bêbado. Você não é exigente, finalizou Jimmy calmamente. É isso que a solidão faz com uma mulher. Já no campo dos sem-teto. E por quê? Quando há homens mais limpos e decentes, Maria temia por si mesma, mas então a esposa de Jimmy voltou. Maria decidiu por si mesma que agora seria a mais cuidadosa. Muito perto agora em seu Jimmy, agora de olhos fechados. Você poderia até pensar, embora isso fosse nojento, que ele se sentia atraído por mulheres em uma posição. Naquele dia, depois de um café da manhã conjunto com Diana, Mary estava prestes a sair da cozinha e ir para o trabalho para se arrumar, quando Jimmy Cruchinini entrou de repente, ou melhor, caiu. Oh, olá! Ele esboçou um sorriso rude. Maria se lembrou de que hoje sua esposa havia levado os filhos, todos os três, para passear no parque. Diana tinha ido à clínica. John estava em sua expedição. Então, foi novamente aquele momento infeliz em que ela se viu sozinha com um vizinho de olhos gordurosos e enlameados. Portanto, agora é necessário apenas sair com o máximo de cuidado possível. No corredor e na rua, para trabalhar. E à noite. Haverá outras pessoas na sala comum novamente. E será um pouco mais silencioso. Bom dia, disse Maria e voltou para a janela, porque o vizinho estava se aproximando. Provavelmente, pensou ela, ele precisava de algo no armário da cozinha. Mas não. Suas mãos de unhas amarelas pousaram no parapeito da janela e Jimmy basicamente encurralou Maria. Oh, vamos lá, não desista. Eu sei que tipo de mulher você é quando está gorda, com tesão. Não estou entendendo. Do que você está falando? Maria murmurou e virou o rosto para longe da corrente fedorenta de álcool. E foi assim que, olhando acidentalmente pela janela, ela teve um vislumbre estranho quando uma caravana de jipes se aproximou de sua casa e o carro de cabeça para baixo parou em frente à sua entrada. Picles, eu digo, sorriu o vizinho e lambeu os lábios castigados pelo tempo. E sabe o que mais? Não estou entendendo, repetiu Maria, e agarrou o pulso da mão que a alcançou. Ela não podia deixar que aquela abominação tocasse sua barriga. Mas a outra mão de sua vizinha estava livre e ela estendeu a sua própria. Maria sentiu náuseas, o medo a inundou, ela queria gritar, se libertar, fugir. Você é jovem, você é suculenta, sussurrou Jimmy, com os olhos rolando de bêbado. Eu não vou machucá-la, e Maria achou que estava em um pesadelo. Mas a campainha da porta tirou subitamente do pesadelo. Jimmy se sacudiu, de alguma forma se encurvou e quase sibilou em voz alta, afastou-se de Maria, lançou-lhe um olhar pegajoso e espinhoso em seu molde. Não fale sobre o que houve entre nós. Maria correu para o corredor como se sua vida dependesse disso. Com certeza, pensou ela, era Diana que havia voltado e esquecido algo em casa. Ou um aviso do correio. Mesmo que os cobradores aparecessem para cobrar a dívida que ela não podia pagar. Qualquer coisa era melhor do que ficar aqui sozinha com Jimmy. Maria abriu a porta e ela congelou. Pois lá estava Tony na soleira da porta. E, no entanto, ele era uma pessoa completamente diferente. O Tony dela estava curvado como uma criança insegura, este estava com os ombros eretos e o queixo erguido com orgulho. Esse homem tinha uma barba curta e um bigode que o fazia parecer um mafioso italiano de algum filme.
Ele não estava vestido com trapos, nem com roupas esfarrapadas, mas com um terno azul escuro bem ajustado, com uma camisa branca como a neve e uma gravata do tom de mirtilos. Tony olhou para ela de forma sensível, questionadora, gentil, aberta. Em seus olhos havia aço, ameaça, agressão, zombaria e poder, poder, poder. Tony, disse Maria em uma voz incolor. Ela perguntou, mas teria jurado por qualquer coisa que, apesar da estranha semelhança, o homem diante dela era diferente? E ela não estava errada. Não, o homem do outro lado da soleira da porta estava apertando os olhos perigosamente. Então, foi esse o idiota do meu irmão que engravidou. O quê? Maria recuou. Ela se sentiu assustada e insultada ao mesmo tempo. Muitas piadas sujas haviam sido feitas com ela nesses dias, muitas pessoas perguntando por que ela havia perdido o prazo quando poderia ter se livrado de seu pequeno problema. Muitas pessoas prevendo com desprezo e até mesmo se gabando de seu destino como mãe solteira sem recursos. Eu não entendo. Que direito você tem? Ai! Ela não teve tempo de terminar porque ele agarrou seu braço, colocou a garra em volta de seu pulso frágil e a puxou em sua direção. Você acha que é a única inteligente? Você acha que vai conseguir? Embora. Você conseguiu chegar muito mais longe do que os outros. O que? Que diabos está fazendo? O que está acontecendo? Eu não queria pegar ninguém. E quem é você? Meu nome é Marquis. Sou irmão do Tony. E você é? Uma garota que decidiu que, por causa de uma barriga, seria a esposa de um milionário. Os olhos de Maria se estreitaram e ela quase gritou: que diabos está acontecendo aqui? Que milionário? Mas ela não vai se safar dessa. Mark sorriu ou fez uma careta. Pessoal. Está combinado. Maria só percebeu agora que ali, atrás da cópia irritada de Tony na plataforma, havia mais alguns homens, cujo tipo de aparência permitiria que eles passassem sem julgamento para o papel de Mitch. Deixe-se levar. Dois desejos latejavam na mente em pânico de Mary: resistir desesperadamente ao que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, comportar-se em silêncio, como um rato, na esperança ingênua e tola de que tudo ficaria bem. Você virá conosco, disse Mark com severidade. Enquanto isso, seus homens haviam retornado do quarto de Maria e a garota notou que eles pareciam estar mexendo em suas coisas. Nada, chefe, disse um deles. O que você estava procurando? E pare com isso. Eu não sei nada sobre seu Tony. Ele se foi. Ele se foi. E eu não vou a lugar nenhum com você. Você vai, disse Mark, e de repente ele pegou a garota nos braços, e ela gritou e cambaleou. Era assustador estar nos braços daquele gigante. Mas Maria também percebeu que ele a estava segurando gentil e confortavelmente. Como uma mulher grávida poderia se sentir confortável em uma posição dessas? Agora. Coloque-a no chão. Para mim. No chão. Maria disse severamente. Às vezes, ele pensava em seu trabalho. E repetidamente chegava à conclusão de que, além de ajudar incondicionalmente as pessoas, ela encontrava outra coisa útil. Maria aprendeu a se comunicar com uma variedade de pessoas diferentes, até mesmo não totalmente adequadas. Apenas alcoólatras valiam a pena, e ela já havia trabalhado no departamento de toxicologia. E agora essa habilidade estava sendo testada ao vivo com um cara obscuro, como o irmão do Tony, que não se parecia com o Tony dela mais do que a terra se parece com o ar e a luz se parece com a escuridão. Eu não sei o que aconteceu lá dentro, acrescentou Maria, quando ele foi colocado de pé novamente, mas eu não estava tentando pegá-lo ou colocá-lo no cartório com o umbigo dele. Eu só o ajudei quando, não sei por qual motivo, ele foi parar na rua sem memória e... O quê? O reflexo anti-espelho de Tony fez com que ele juntasse as sobrancelhas. Como assim, sem memória? Ele tem amnésia, explicou Maria, que entendia cada vez menos a cada minuto. Nossa, quando ele voltou para você, ele se lembrava de tudo. Meu irmão. Tony, o homem agora estava olhando para ela de forma estranha. Ele está em coma. Ele está em coma agora.
E quando ele desapareceu? Quero dizer, ele fugiu. E quando o encontraram? Ele não teve amnésia. Eu não entendo, Marie sentiu como se o quarto estivesse ficando sem ar e ela estava com muito medo do Tony. O que aconteceu com ele? Como ele entrou em coma? Não sei, respondeu o irmão dela, e seu rosto perdeu toda a severidade em um instante, e agora ele parecia uma criança, chocado e consternado com o problema que se abateu sobre seu próprio homem. Tony se foi em um dia. Nós lutamos. Tony lutou com toda a sua família. Eu o procurei. Nós o procuramos. Nós o encontramos. E então ele se machucou e entrou em coma. Ele caiu. E eu descobri que a garota com quem ele estava tendo um caso estava grávida. Então decidi descobrir o que estava acontecendo. É preciso cair muito para entrar em coma, disse Maria. Ela caiu da escada, Mark esfregou a ponte do nariz e suspirou ruidosamente. Não entendo nada do que aconteceu. Acho que meu irmão enlouqueceu. Eu também estou enlouquecendo, disse Maria, que queria acordar agora e, quando acordasse, tudo o que tinha acontecido era um sonho, de preferência sem conhecer Mark ou seu irmão. Ah, sim. E eu gostaria de não estar grávida como um bom bônus para voltar à minha vida normal e passada. Podemos conversar em paz? Mark se espreguiçou quase com pena. Acho que fui mal informado. Achei que você estava tendo um caso. Mas eu não sabia nada sobre sua amnésia. Eles me disseram que tinham acabado de encontrá-lo. Sabe, Maria sorriu amargamente. Para um homem de seu status, você tem alguns informantes muito estranhos e enganosos. Onde você contratou detetives particulares ou quem quer que seja, em uma passagem do metrô? Peço desculpas. Mark estendeu as mãos. Você não se parece em nada com o Tony. Maria empurrou nervosamente a franja para trás da testa, um hábito que ela tinha quando estava nervosa, em vez de pegar um par de invisíveis e arrumar o cabelo bagunçado. Você invadiu meu apartamento. Exigiu que eu fosse a algum lugar com você. Alegou que eu estava tendo um caso com seu irmão, e tudo o que fiz foi pegá-lo na rua quando ele estava nu e espancado. Nunca tive a intenção de ter um caso com ele. Não funcionou do jeito que eu queria. Não, ela levantou a mão e enxugou as lágrimas com um soluço. Não quero dizer que seu irmão me forçou a nada. De forma alguma. É só que... Que tipo de dia é esse? Nós apenas passamos a noite e, na manhã seguinte, ele se foi. Eu estava indo para... Mais uma vez, peço desculpas, rosnou Mark com um urso frustrado. Acontece que as coisas não são nada do que eu penso que são. Eu lhe peço, vamos conversar sobre as coisas com calma, certo? Se estiver tudo bem para você, ele olhou para a cozinha, onde a silhueta de Jimmy Crushing continuava a escurecer. Não podemos fazer isso aqui, mas... Sabe de uma coisa, suspirou Maria, que finalmente parou de se sentir como uma lasca em um mar revolto. Tenho que ir para o trabalho. Para o hospital. Há pessoas esperando lá, e os chefes, você sabe, não gostam de enfermeiras preguiçosas. E suas conversas importantes podem esperar. Sim, sinto muito que o Tony esteja em coma, mas algo me diz que você tem dinheiro e que os melhores especialistas estão cuidando dele agora, então... Acho que falar com você não vai mudar nada. Você parece se importar mais com meu filho que ainda não nasceu do que com qualquer outra coisa? Bem, para o bem dele e o meu, para que a mãe dele não vá para o desemprego, demitida por absenteísmo, vou trabalhar agora, fazer um turno, terminar às 9 depois, se você precisar tanto. Ok, podemos conversar. Com essas palavras, Maria pegou seu casaco e sua bolsa, vestiu-se, colocou um lenço no pescoço e olhou Mark nos olhos novamente. E, a propósito, não importa o quanto você se desculpe, você não consegue consertar a primeira impressão que teve de você, por mais que tente. Você parece estar acostumado a resolver tudo com força bruta. E se quiser que eu converse com você,
e não que escreva uma declaração sobre o que fez aqui. Então, por favor, pense em como nos comunicaremos mais e não repita os erros do passado. Agora, deixe-me passar. Mark deu um passo para trás ao cruzar a porta. Seus capangas, como Maria chamava sua escolta, também deram um passo para trás. A garota foi até o elevador, chamou e desceu. Como ela estava farta de tudo! E como estava inquieta, porque era como se sua intuição tivesse despertado e estivesse lhe dizendo que algo muito ruim havia acontecido com Tony. Algo pior do que um coma. E, na verdade, ela deveria ser completamente indiferente a ele, porque eles tinham acabado de passar a noite juntos. Só que isso era impossível. Porque, para sua infelicidade e confusão, ela já havia começado a sentir algo por ele. E agora Maria poderia jurar que algo complicado, incompreensível e aterrorizante para ela tinha acabado de começar. Mark dispensou a garota com um olhar pensativo. Em seguida, houve um baque quando o homem rosnou com raiva. Ele pegou o telefone e discou o número. Cretinos! Para que estou pagando dinheiro, hein? Sou sua agência em um tijolo. Que negócio! Aquela garota acabou de salvá-lo. Meu irmão tinha amnésia, como foi difícil descobrir. Por que diabos você me traiu? Por que eu lhe paguei 500 mil? O quê? Seu pessoal cometeu um pequeno erro? Esta é a melhor agência de detetives da cidade? Não preciso mais de seus serviços. E juro que todos os seus clientes passados, presentes e futuros saberão do seu péssimo trabalho. É isso. Eu já disse tudo. Quando terminou de falar, Mark guardou o telefone no bolso do paletó e alisou nervosamente o cabelo, que havia penteado com cuidado no início da manhã, mas que o vento havia soprado depois. Ela cheirava e guinchava apreensiva do apartamento vizinho, que, mesmo com as portas fechadas, cheirava a chucrute e urina de animais. A vovó, um dente de leão em uma pequena pensão, recusando tudo, conseguiu manter alguns cães vadios, que não eram particularmente treinados para pedir para sair com ela na rua. E mesmo que eles fossem treinados, a pobre Prascovia simplesmente não tinha forças para passear com eles. O que vamos fazer, chefe? Um dos rapazes se aproximou de Mark. Quero saber tudo sobre essa garota em 1 hora, no máximo. Agora. Vamos lá. Que coisa mais fedorenta! Como ela vive aqui, mas a principal pergunta que atormentava Mark era por que seu irmão havia perdido a memória e por que ele só estava descobrindo isso agora. Mary havia lido uma vez sobre um sinal desse tipo, em situações extremas ou simplesmente muito difíceis na vida. A pessoa aciona algo como um sistema de autopreservação para garantir que a psique não entre em colapso para sempre. E provavelmente, pensou ela, era ela quem tinha esse fusível e o ativava, pois de que outra forma poderia ter passado o dia de trabalho imersa em preocupações práticas, pensando nos pacientes, no que precisava ser feito, mas não em Tony e seu irmão. Mas quando o turno chegou ao fim, ela se sentiu, como dizem, sobrecarregada. Maria, você está doente? Perguntou Catherine, uma colega e melhor amiga de meio período desde a faculdade de medicina. Não, estou bem, Maria sorriu levemente, mas um momento depois ela estava afundando o nariz. Por quê? Bem, haveria alguém para quem mentir. Qualquer pessoa, menos Catherine. As meninas se sentaram na sala de amamentação e Maria estava um pouco confusa, mas ainda assim contou claramente tudo o que havia acontecido com ela pela manhã. E a história de fundo, a propósito, era de conhecimento geral de Catherine em todos os detalhes, sendo, como dizem, átomos decompostos. Exceto que, na época de toda essa história de fundo, Catherine não estava na cidade, estava visitando seus pais na aldeia. Os problemas não eram grandes, o pai tinha uma ferida na mão automecânica, o conserto do trator e Maria simplesmente não queria sobrecarregar Catherine e seus problemas. E então, quando ela contou tudo. E foi Catherine, de fato, que a ajudou a se reconciliar com a ideia de que era necessário, é claro, antes de se preocupar e não pensar que é apenas um ciclo interrompido. Mas agora, já que é tarde demais, tudo o que resta é aceitar e amar esse bebê com todo o seu coração. Você ainda queria ter filhos um dia, disse Catherine.
mas não nas mesmas condições. Maria se divorciou. O que eu vou dar a ele ou ela? E então? Eu pensei em alguém, mas em todas essas fábulas sobre o fato de que a criança, de alguma forma, encontrará o dinheiro por si mesma, eu não acredito. Você tem razão, disse Catherine severamente. Os filhos são uma grande responsabilidade, dificuldades e despesas, mas também sei que, no momento, você está contraindicada a azedar. Você tem de suportar isso. E viver bem, aconteça o que acontecer, você sabe, é impossível, e agora Catherine, pela segunda vez, sentou-se ao lado de sua melhor amiga, pegou-a pela mão e a ouviu atentamente. Não, eu não vou deixar você ir sozinha. Disse ela com determinação. Ele deixou o número de telefone dele para você, esse cara? Não, Maria percebeu de repente, surpresa. Você acha que ele está esperando debaixo da porta que eu volte? Com o que ele se tornará pela maneira como você o descreveu, Catherine torceu o nariz. Homem tóxico, nada a dizer. Mas nós vamos nos livrar disso, amiga. Então, eu também vou embora, o turno acabou. Mas eu pensei que você estava indo para a academia, para yoga. Ainda não vou relaxar até descobrir o que está acontecendo com você, cumprimentou Catherine. Vamos lá. Talvez ninguém e você não esteja vendo, e descobriu-se que Mark realmente não estava observando Maria em seu apartamento. Porque sua espetacular caravana de jipes estava estacionada perto do hospital. Não entre no carro, instruiu Catherine. Nós nos comunicamos em um lugar cheio de gente. Você diz isso, como se ele fosse um maníaco, e tentou desajeitadamente acalmar a atmosfera de Mary. E quem sabe? Ele estreitou os olhos para a amiga. Catherine estava alegre, um pouco cautelosa com o mundo da garota. 4 irmãos mais velhos e 2 mais novos do que ela, além da mãe, do pai e da avó paralítica, mais uma bisavó bastante vigorosa. Essas eram as pessoas que viviam em sua casa rural ancestral. No entanto, 2 de seus irmãos mais velhos, assim como ela, estavam lá apenas ocasionalmente, um trabalhando em turnos em Kamchatka e o outro como soldador em canteiros de obras. Assim e assim sustentavam a família. Na medicina, Catherine seguiu os ditames da alma, pois desde a infância queria tratar as pessoas, por que não, ser enfermeira? Nem todos se tornam acadêmicos, os luminares da medicina nos hospitais, na vida cotidiana, e outros são pessoas importantes, sem as quais não se pode viver. E também nos fins de semana, na estação quente e especialmente nas férias, Catherine se dedicava ao seu hobby favorito de cultivar flores e sonhava silenciosamente que um dia, embora já estivesse aposentada, conseguiria criar uma nova variedade de rosas, que seria admirada pelo mundo inteiro. Mary. Mark saiu do jipe preto e se aproximou das moças. Em suas mãos, um buquê de flores. Caro de se ver e obscenamente exuberante. Peço desculpas novamente por essa manhã. Em vez de se desculpar, vamos explicar melhor. Catherine deu um passo à frente, literalmente ultrapassando a amiga, e até o buquê de flores destinado a ela interceptou-o com um olhar de total indiferença diante de tanta beleza. Maria é minha melhor amiga, somos como irmãs, e eu não vou permitir que ninguém a irrite, que engane sua cabeça, principalmente agora, quando ela está em uma situação dessas. Portanto, se você quiser falar, fale, mas seja honesto e direto ao ponto. Maria abriu a boca e, por alguma razão, achou que Mark ficaria louco com algo assim, mas ele congelou por um momento. Como se estivesse avaliando a situação e, como um cão de caça, decidindo quem estava na frente dele. Então, ele acenou com a cabeça e concordou. E se ofereceu para conversar em um lugar mais confortável do que a rua, ou seja, na cafeteria mais próxima. Tudo bem, ele respondeu. Catherine pensou um pouco e a expressão em seu rosto era tão séria e profissional que Mary até achou engraçado pensar que eles estavam com pessoas tão importantes e ocupadas. Mas você paga, acrescentou Catherine e Mary, de alguma forma, ficou estranho. No entanto, depois de ter tossiu imediatamente porque seu amigo, que cobria o infeliz buquê, muito sensível o cutucou para que ficasse em silêncio. Dizem que Mark assentiu, disse a seus homens para ficarem em seus carros e o trio se dirigiu ao café. A pequena companhia se acomodou na mesa mais distante, perto da janela escolhida por Catherine.
A garçonete trouxe o cardápio e, mais uma vez, Catherine pediu um café glace grande para ela e sua amiga. Mark tomou um café preto. Descobriu-se que a família de Mark e Tony, ou seja, seus bisavós, havia se mudado há muito tempo para a Itália porque tinham raízes nobres e também porque o bisavô era comerciante e, consequentemente, não podia mais levar o mesmo estilo de vida sob o novo regime soviético. Na Itália, é claro, a primeira vez também foi muito difícil, mas as habilidades comerciais e o temperamento aberto logo permitiram que eles se acostumassem, e eles se estabeleceram onde seus compatriotas viviam. E já lá, na Sicília, nasceu a avó Isabela. Ela se casou com Antônio, filho de um homem respeitável, proprietário de muitos vinhedos, e a partir daquele momento todos começaram a acreditar que a família Stones estava finalmente se estabelecendo na nova terra e no casamento com Antônio, Elizabeth teve 3 filhos, Cesare, Verônica e Alexander, nomes para os 2 herdeiros, aliás, escolhidos pelos bisavós. Alexandre, ao contrário de seus outros parentes, e a família, a propósito, tornou-se muito numerosa naquela época, o que, no entanto, não era surpreendente para Cecília, decidiu abandonar a agricultura e se dedicar às artes. Essa decisão não foi tomada de ânimo leve e até ajudou o mais velho dos herdeiros da família a entrar na prestigiosa Universidade de Roma. Alexandre deveria se tornar um cientista, mas, tendo adquirido um mar de conhecimento relevante, decidiu se dedicar ao comércio de antiguidades e foi tão bem-sucedido nisso que aumentou solidamente a fortuna da família. E então Alexandre se apaixonou e, a propósito, isso foi contra a opinião de sua família, que já havia escolhido sua noiva em uma família nobre da Sicília, que se tornaria sua boa esposa e uma amante maravilhosa de sua casa. Mas Alexander era teimoso como 1000 burros e disse que poderia até negar completamente, mas que se casaria com a modelo Selena, que ele conheceu em uma festa em Roma. A família aceitou a condição e no casamento não faltou nenhum parente. Além disso, o pai e outros parentes realizaram uma ameaça de sua parte e negaram o apoio material ao jovem casal. E eles bloquearam, figurativamente falando, os canais pelos quais Alexander conduzia seus negócios com sucesso. A opinião deles não mudou nem mesmo o fato de a família ter 2 filhos, Mark e Tony, mais velho e mais novo, com uma diferença de 3 anos. Esse casamento começou a desmoronar. Selena não recebeu o que esperava e começou a abusar do álcool. Ela frequentemente se comportava de forma inadequada. Por exemplo, uma vez ela enlouqueceu, levou as crianças e saiu sem avisar o marido. E para onde foi? Ela se embebedou mais uma vez, foi parar na clínica, e as crianças ficaram por um tempo no orfanato, onde foram tratadas de forma terrível. Mas Alexander perdoou sua esposa e acreditou que seu amor a ajudaria a se curar. Alexander ficou viúvo e teve 2 filhos, Tony e Mark. E, para o bem-estar deles, ele não teve escolha a não ser voltar para casa, na Sicília. Os meninos foram criados por toda a grande família que nunca haviam conhecido. E, então, descobriu-se que a moral e o caráter dos irmãos estavam cada vez mais divididos. Mark cresceu como um cara rápido e barulhento, e dizem que tudo isso se deve ao seu bisavô. Mas Tony. Diziam que ele era muito parecido com o pai deles. E pior, muito parecido com sua mãe. Mas, em geral, parecia que a vida continuava e até mesmo acabava entrando no curso normal. Os irmãos cresceram, se formaram na escola e entraram em universidades de prestígio e, além disso, a família não lhes deu uma escolha especial ou muito eloquente foi o exemplo de Alexander. Assim, os irmãos, conforme decisão do conselho familiar, foram estudar no Reino Unido. E então, descobriu-se que eles eram muito diferentes. Mark era a favor de continuar com os negócios da família, pois estava acostumado a viver focado principalmente nos interesses de sua família. Mas Tony. Ele estava nas nuvens. Ele queria entrar no negócio de fábricas. Seu avô literalmente cuspiu nele uma vez, dizendo que eles tinham jardineiros e que eles eram empregados, e que o exemplo de seu pai deveria mostrar e demonstrar ao garoto a que sonhos idiotas levavam. A relação entre os irmãos estava ficando cada vez mais fria, mas Tony continuava a ouvir o que Mark lhe dizia e, em algum momento, parecia que as coisas estavam até melhorando. Tony até mesmo teve um caso com uma garota desse círculo, figurativamente falando, que a família Bianco aprovou ser filha de um dos antigos parceiros de negócios.
Então ele tem uma noiva, disse Maria com uma voz incolor e desviou os olhos de Mark, olhando pela janela do café enquanto uma torrente de neve e chuva caía do céu. Tony é um cara muito confiante, a voz de Mark assumiu uma seriedade inesperada. Ele já teve aventuras, mas todas as vezes, infelizmente, foram com uma mulher que buscava a fortuna da família. Mas, no começo, tudo parecia ir bem. Depois, já havíamos escolhido uma garota para ele. Interessante, Catherine se espreguiçou e sorriu para todas as aparências, sem nenhum humor particularmente triste penetrando nela a partir dessa conversa, e geralmente cautelosa como uma fera em uma emboscada. Não, é realmente muito interessante que, no século XXI, um homem escolha uma garota para sua família. Algum tipo de selvageria, perdoe meu vernáculo. E como eram as celebrações para a noiva? Como para um rei. Acho que vivemos em mundos diferentes, respondeu Mark com ironia. Portanto, não podemos nos entender. Não, não houve exibição. E não importa como eles se conheceram. Mas sim, Tony conseguiu uma garota decente. Angélica Gray, seu pai é americano e é um de nossos principais parceiros de negócios. Ele era. Infelizmente, as coisas ficaram um pouco difíceis em seu negócio e decidimos. De qualquer forma, parecia uma união conveniente para todos nós e... Selvageria, isso é o que é, ponto final. Catherine cruzou os braços sobre o peito, olhou para Mark e não reagiu ao fato de Maria ter empurrado seu pé por baixo da mesa. Nada me fará mudar de ideia. E o que aconteceu depois? Maria foi rápida em perguntar. A história toda é fascinante, mas não estou entendendo? Como o Tony veio parar aqui? Mark balançou a cabeça e continuou sua história. Em algum momento, foi decidido que Tony estava farto de ser um teórico e precisava se tornar um praticante, ou seja, ele foi designado para gerenciar alguns dos assuntos da família. Angélica iria ajudá-lo com isso, especialmente porque estava planejado que, após o casamento, haveria uma fusão de uma das empresas de propriedade da família Bianco com uma das empresas quase falidas de seu pai. De repente, porém, Mark começou a notar que seu irmão estava sempre triste. Ele lhe perguntou o que havia de errado. Mas Tony permanecia em silêncio. Só que, às vezes, de repente, como se não pudesse suportar, ele desabava e começava a falar sobre como estava cansado de tudo, como estava cansado de todos ao seu redor lhe dizendo o que fazer. Às vezes, essas brigas entre os irmãos se tornavam muito acirradas, especialmente nos últimos tempos. Por exemplo, uma vez o Tony disse que queria doar €500 mil para a preservação das florestas na América do Sul e disse que tinha o direito de fazer isso, pois, graças ao seu trabalho, a família recebe uma parte significativa dos lucros, portanto, esse valor pode ser considerado seu bônus. Mas, é claro, essa liberdade não lhe foi permitida. E, de repente, um dia, Tony desapareceu. Um dia, todos se perguntaram por que ele não havia descido para o café da manhã na sala de jantar comum. Tony não estava em seu quarto. Ele havia acabado de deixar um bilhete dizendo que tinha algo muito importante para resolver e que isso faria uma grande diferença para o nome de sua família. Ele não contou a ninguém sobre seus planos. Naturalmente, eles vieram procurá-lo. Sua família e Angélica também, e o pai de Tony sugeriu que talvez ele tivesse decidido visitar a cidade de onde eram seus ancestrais, ou seja, seus bisavós. Tony já havia tido uma ideia assim. Então Mark entrou em contato com um detetive particular muito respeitável e tentou fazer perguntas. E, de repente, ele relatou que, sim, Tony realmente veio para esta cidade e teve um caso com uma garota normal, uma enfermeira em um apartamento comunitário. Mas nós nos conhecíamos há apenas 2 dias. Ela supôs que ele estava sendo seguido, mas de onde viria um caso? Não sei. Mark esfregou a ponta do nariz e suspirou cansado. Também estou confuso. Parece que, para começar, recebi a informação errada. Catherine cantou pensativa e franziu a testa. E o que aconteceu depois? Mark continuou. Acontece que, depois de ouvir a notícia, a noiva de Tony se dirigiu imediatamente para esta cidade.
Aconteceu que Angélica conseguiu voar imediatamente, e Mark se atrasou por alguns dias a trabalho. Assim que Mark ficou feliz por ter encontrado seu irmão, Angélica imediatamente lhe contou a terrível notícia de que, quando Tony já havia embarcado em um avião particular, que os levaria de volta à Itália, ele caiu de repente. Ele perdeu a consciência e bateu a cabeça, entrando em coma há quase 6 meses. No início, os médicos disseram que as chances eram pequenas, mas recentemente começaram a dar esperança de que Tony pudesse acordar. E que há até mesmo uma chance de ele se recuperar, embora, é claro, ficar em coma por tanto tempo seja muito perigoso. Mark acrescentou que, a princípio, achou que seu irmão tinha ficado temporariamente louco, que tinha tido, por assim dizer, uma rebelião juvenil tardia, mas de repente ficou curioso. E quem era a garota com quem ele estava tendo um caso? Ele só queria saber, em termos gerais, qual era a história. E a notícia chegou: a moça estava grávida. Mark confessou que, no início, ficou furioso, pensando que Maria daria à luz uma criança e chantagearia Tony para que ele se casasse com ela ou, pelo menos, lhe desse uma pensão generosa. Mas agora ele não tinha mais certeza disso. Mas o mais chocante para ele foram as palavras dela de que Tony, ao que parecia, estava aqui sem memória. Porque o detetive particular contratado por Mark apresentou tudo de uma forma completamente diferente. Digamos que o cara tinha acabado de chegar à cidade, estava vivendo a vida de luxo, estava saindo e tendo um caso estranho. Realmente estranho, disse Catherine, não era nada disso. Sabe, parece o seu detetive particular. Concordo com você, assentiu Mark, é uma loucura. Você sabe, durante o dia. Quero dizer, meu pessoal tem coletado informações. O proprietário dessa agência de detetives fugiu. Quero dizer, ele sumiu e não há nenhum contato com ele. Sinto que ele deliberadamente me enganou. Mas não entendo por quê. Pensei que ele fosse uma pessoa séria. Mas hoje eu procurei outro detetive, logo depois que conheci você. Mark olhou para Maria. Na verdade, eu não esperava resultados tão cedo. Mas ele me contou uma coisa. Ele disse que algo estranho aconteceu no aeroporto para onde meu irmão voou na época, fugindo de nossa família. Ele foi recebido por algumas pessoas. Ele foi para algum lugar com elas. E depois perderam o rastro dele. Sabe, acho que estou começando a entender alguma coisa, disse Catherine, torcendo o nariz como sempre fazia quando estava pensando profundamente. Amnésia. Teoricamente, ela poderia ter sido induzida de propósito. Como? Mark piscou em confusão. Infelizmente, existem essas maneiras, suspirou Catherine. Talvez. Alguém precisou de seu irmão. Ele se esqueceu de alguma coisa? Que ele estava desaparecido. Quero dizer. Só não pense que eu leio muitos tabloides de detetives, eu não leio essas coisas. Enquanto falava, Catherine gesticulava vigorosamente com as mãos. Mas você disse que seu irmão ia cuidar de algo importante. E então ele desapareceu de repente. E perdeu a memória. Você não acha que isso é suspeito? Mark estava prestes a responder, mas foi interrompido pelo toque do telefone. Pedindo desculpas, ele pegou seu smartphone. Ele atendeu a chamada. E então seu rosto mudou. Ele está acordado? Tem certeza de que ele está bem? Não, não posso agora. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso agora mesmo. Mark encerrou a ligação e olhou para Maria com cuidado. Tony recuperou a consciência. Os médicos dizem que é inacreditável. Mas ele voltou a si. As leituras de seu corpo são tais que é difícil de acreditar. Ele acordou e... ele não se lembra realmente. Quem ele é? Mas ele se lembrou de você. Ele pergunta por você. Mas... Maria respirou profunda e convulsivamente. O médico que havia observado sua gravidez lhe dissera que não havia motivo para preocupação. Agora,
veio a sensação de que tudo dentro dela havia se retorcido, encolhido em um caroço de ansiedade, e então uma sensação estranha desabrochou como se uma flor bizarra tivesse se aberto, misturando ansiedade, medo de descobrir a verdade sobre o que havia acontecido, porque Tony não havia dito uma palavra de despedida, e alguma esperança. Mas que esperança? Ela mesma não conseguia entender. O telefone de Mark tocou novamente. O homem apertou os olhos. Só um momento, não é da clínica agora, mas também é muito importante. Estou saindo por um momento, ok? Ele disse, levantando-se da mesa. Como você está? Ekaterina me perguntou com simpatia. Ela está com dor. Podemos ir agora? Não, Maria balançou a cabeça com teimosia. Eu quero entender o que está acontecendo aqui. Você entendeu alguma coisa? Apenas que Tony tinha uma noiva, e parece que ela o interceptou quando você o deixou sem supervisão por um minuto, Catherine acenou com as mãos. Bem, e então ele entrou em coma. E agora aqui novamente está bem. E tudo é muito emocionante, mas... ele sai, não é um homem livre. Então... o senhor sente muito, mas... o senhor sente muito, mas... não é o nosso pássaro que está voando, cara. A família inteira não está vendo o que? É como uma corte real medieval, cara. Mesmo que esse Tony tenha feito alguma coisa, e acho que o máximo que ele pode esperar é uma pensão alimentícia. Caso contrário, Mary, não se envolva com pessoas assim. Talvez eles até estejam lá na Itália como uma família da máfia. Mas pensão alimentícia decente é um problema. Maria estava prestes a responder à amiga que nem tudo é tão simples assim e que ela não pode, não quer e não será tão fácil de deixar para lá até que tudo seja finalmente resolvido, mas então Mark voltou. Embora sua expressão tivesse sido de surpresa e satisfação após a primeira ligação, agora era mais de irritação, preocupação e tensão. Tenho que ir para casa, disse Mark, mas você tem que vir comigo. O quê? Gritaram Maria e Catherine ao mesmo tempo. Vocês estão loucos? Catherine girou o dedo em sua têmpora. Por quê? Não, eu entendo tudo. Mas eu ainda não entendo nada. É assim que as coisas são, querida, avançando rapidamente, Mark quase encarou Catherine, cobriu a mão dela com a pata e baixou a voz. Eu sei que agi assim na primeira vez que encontrei sua amiga, é difícil me desculpar, mas é melhor. Pare de atacar, gatinho. Você só está me irritando. Ah, retrucou Catherine, com as bochechas instantaneamente inflamadas. ela acrescentou significativamente e estendeu a mão como se Mark estivesse pegando fogo. Ok, vou tentar não arrancar seus olhos. Pelo menos nos próximos 5 minutos. Combinado, assentiu Mark, antes de voltar toda a sua atenção para Marie e explicar o que estava pensando. Acontece que Mark tinha ouvido tudo o que Marie havia lhe dito e começara a supor algo. E agora que ele tinha confirmação das palavras dela sobre a amnésia de Tony, ele poderia compartilhar tudo com ela. Mark não entendia por que ela queria fazer isso, mas não tinha dúvidas de que Angélica havia ocultado os detalhes do estado em que encontrara Tony por algum motivo, ou, em outras palavras, ela não achará adequado contar a ninguém que o garoto havia perdido a memória. E isso levou a outros pensamentos. Mas o principal elemento que mudou fundamentalmente toda a situação atual foi que ele acabará de receber um telefonema de uma pessoa de confiança que havia ficado na Itália para cuidar de todos os assuntos de Mark. E esse homem descobriu algo interessante. O fato é que o pai de Angélica tinha muitas dívidas com pessoas perigosas, em suma, com a máfia. E a noiva de Tony, como se viu de repente, não era tão branca e fofa e, já estando com Tony, ela, ao que parece, estava tendo um caso com Nacho, o filho de um industrial. Além disso, descobriu-se que Angélica havia implorado a Tony e até mesmo exigido que ele retirasse grandes somas de dinheiro das contas de sua família, aparentemente para cobrir as dívidas de seu pai. Na realidade, o dinheiro era destinado a ela e ao amante. E agora, depois de saber de tudo isso, Mark não tinha dúvidas sobre várias coisas. Em primeiro lugar, ele tinha que proteger Tony rapidamente de qualquer influência de Angélica, que ia à clínica todos os dias.
Em segundo lugar, ele pretendia conversar com seu irmão e tentar descobrir, para começar, pelo menos um pouco da verdade sobre o que havia precedido sua fuga. E, em terceiro lugar, ele agora estava convencido de que Maria precisava ser protegida. Que Maria precisava ser protegida. Ela e o filho não podiam continuar como estavam. Mas eu não posso. Maria estava indignada. Você está sugerindo que eu saia daqui e vá para a Itália e depois? Tony, ele e a garota achou que ia desmaiar. Acontece que ela desmaiou. Tony se lembrou dela. Ele queria vê-la. E ela queria o mesmo. Mas ele não sabe que estou grávida, disse Maria. Não, mas eu vou lhe contar, disse Mark. É claro que ele vai ter que esperar um pouco. Você não tem passaporte, tem? Não, respondeu ela para sua amiga Catherine. E como você adivinhou? E, em geral, ela tem um crédito pendurado. Proibir viagens com dívidas. O quê? Ela se virou para Mary, que novamente deu um chute eloquente por baixo da mesa. Estou dizendo as coisas como elas são. Eu cuidarei de todos os assuntos materiais, disse Mark com seriedade. E, é claro, você terá que se mudar? Seu apartamento, sinto muito. Vou alugar um lugar. Um bom lugar. E pagarei por sua observação na melhor clínica da cidade. Eu cuidarei de minha sobrinha ou sobrinho. Pela primeira vez um sorriso genuíno e caloroso apareceu no rosto de Mark. E assim que o passaporte estiver pronto. Maria, você precisa pensar seriamente sobre isso, disse Catherine. Eu concordo. Respondeu Maria apressadamente. Não para tudo o que você prometeu, mas eu simplesmente concordo. Tony. Eu me preocupo com ele. E o que eu disse antes? Eu apenas pensei que ele tinha me deixado. Mas agora, o que você disse mudou tudo, e mesmo que agora isso tenha superado seu próprio orgulho, Maria ainda sentia e sabia que estava tomando essa decisão não apenas para seu próprio bem, mas ainda mais para o bem da criança. Por quê? Ela não estava se sentindo muito bem ultimamente. Seria bom descansar. E não viver grávida em condições em que os vizinhos estavam fazendo bebedeiras e escândalos. E quanto a tudo mais que não estava claro nessa situação. Isso. Maria, aconchegante com tudo o que era necessário em um complexo residencial de elite. E então, depois de se submeter a um exame em uma clínica particular, Maria também disse a seus chefes que, embora ainda faltasse algum tempo para a licença maternidade, ela iria tirar uma folga do trabalho. Nas semanas seguintes, a vida de Maria foi um pouco como um sonho. Ela fazia muitas coisas, mas não fazia quase nada e parecia que todos os seus pensamentos estavam ocupados com um Tony. E se não fosse ele? Então ela pensou no bebê, como sua vida mudaria quando ele nascesse. Às vezes, ela temia que essa família, Tony Bianco e seus parentes, de repente precisassem de seu filho. E se eles quisessem levá-lo embora? Afinal de contas, ela é apenas uma humilde mãe solteira, enquanto eles são, sem dúvida, imensamente poderosos. Mas, cedendo ao seu medo por um curto período de tempo, Maria imediatamente se proibiu de pensar em coisas tão ruins. E ela se convenceu de que tudo ficaria bem. Teria sido bem difícil, se não fosse pela amiga Catherine, que, no entanto, estava sempre ocupada com a roda, mas que até então encontrava tempo na clínica para acompanhá-la, ou apenas visitá-la e conversar um pouco. E então, de alguma forma inesperada, chegou o momento em que as mãos de Mary tinham um passaporte, e Mark novamente voou para acompanhá-la. E ele trouxe consigo um médico que se apresentou como Alexander, um especialista altamente qualificado, proprietário de uma rede de clínicas de saúde reprodutiva na Europa. Em geral, Mark garantiu à garota que esse médico era o melhor e que cuidaria dela. Marie ficaria mais tranquila se sua antiga médica Elizabeth estivesse com ela, em vez desse americano de olhos azuis frios e gelados e sorriso educado que parecia estar colado nele. Mas o que ela poderia fazer? Não pare de me ligar, todos os dias. Sua melhor amiga a abraçou com força quando se encontraram no aeroporto.
Não se perca, acrescentou Catherine com um sorriso forçado, com lágrimas brilhando em seus olhos. Eu não vou me perder, respondeu Maria. E então elas embarcaram no jato particular. Naturalmente, aqui se podia admirar o luxo do interior com móveis estofados em couro creme, buquês de orquídeas vivas, o fato de servirem caviar preto em potes de ouro e frutas tropicais. Mas os pensamentos e os sentimentos, todas as experiências de Maria, agora estavam voltados para outra coisa. Ela agradeceu a Mark por não interferir em nenhuma conversa pessoal e por deixá-la mergulhar em si mesma. E havia algo em que pensar. Pelo menos sobre as poucas, breves e estranhas conversas que ela tivera com Tony nas últimas semanas. Tony ligou para ela não ligou para ele, estava doente, não queria incomodá-lo na hora errada. O Tony lhe disse que sentia muito a falta dela e que tinha muito a lhe dizer. Mas pessoalmente. E Mark contou a ele que Maria estava esperando um bebê. E Tony disse que era a melhor coisa que poderia acontecer a ele. E acrescentou novamente que eles teriam que conversar. Não, Maria não tinha ilusões, o rapaz estava apaixonado por ela e agora eles iriam se casar e começar uma família feliz. Ela admitiu a possibilidade de que ele estivesse bem, como uma espécie de pai de fim de semana. E o casamento será concluído, conforme desejado por seus parentes, com alguma pessoa adequada ao seu status. Mais precisamente, ele disse que, embora Maria certamente não precisasse se preocupar com isso, não era da conta dele. E isso era incompreensível porque, de fato, essa pessoa tinha um relacionamento muito direto com ela. Mas a garota decidiu que, em princípio, ela mesma logo esclareceria tudo pessoalmente. O voo parecia interminável. Mas, no final, acabou. Descobriu-se que o avião particular tinha um mini-cômodo com uma cama muito confortável. E quando Maria acordou, ofereceram a ela um chá de ervas relaxante e o Dr. Ren também ofereceu uma massagem especial na região lombar para que não doesse, mas ela recusou porque não era suficiente. E então, finalmente, foi possível sair do avião. Do pequeno aeroporto particular, eles saíram em um luxuoso carro esportivo conversível. O carro seguiu pela estrada sinuosa da montanha, de onde se abria uma vista estonteantemente bela do mar. A clínica particular, onde Tony estava, parecia mais uma mansão de algum filme, cercada por um jardim pitoresco. O coração de Maria batia rápido quando ela entrou na clínica. Mark a pegou pelo braço, mas estava um passo atrás quando ela finalmente entrou na sala. Tony! A garota não conseguiu conter um grito de emoção ao ver aquele por quem ela tinha que admitir que sentia algo bonito e profundo. Maria! Ela estendeu os braços para ele, e ele estava sentado na cama. Dizem que estarei andando em mais 6 meses, Tony sorriu. Algo em minha coluna está muito danificado. Posso me levantar, mas estou proibido de fazer isso até a operação. Maria, está tudo bem. Está tudo bem. Seus dedos se entrelaçaram. Ela ficou ao lado dele e pareceu-lhe que o mundo inteiro se encheu de uma luz e de um calor especiais porque agora eles estavam tocando palma com palma. Obrigado, Mark, disse Tony ao irmão, que finalmente havia entrado na sala. Maria, você deve estar cansada. Vamos fazer isso mais tarde. Não. A moça balançou a cabeça decididamente e, em seguida, caiu resolutamente na cadeira ao lado da cama do paciente. Tenho muitas perguntas. E eu posso até adivinhar quais são elas, Tony assentiu e sorriu, mas havia uma profunda tristeza em seus olhos. Então. Bem, você provavelmente está certo de certa forma. Fale sobre tudo agora. A menos que você esteja realmente cansado da estrada. Eu só quero finalmente entender, dar sentido ao que está acontecendo. Exclamou Maria. O irmão Tony ficou de pé com as mãos cruzadas sobre o peito e olhou pensativamente para o casal. Ele sabia que era possível, necessário e que era hora de falar sobre muitas coisas. Eu mesmo queria lhes contar, pessoalmente. Tony apertou gentilmente os dedos da moça. Comecei a me lembrar, e ele falou. Descobriu-se que ela saiu de casa não apenas porque brigou com seus parentes, mas porque o motivo era realmente sério. Tony percebeu que Angélica o estava traindo, que ela queria ficar com o dinheiro dele.
Mas seus planos não estavam longe, ela queria convencê-lo a esvaziar as contas da família, prometendo-lhe que começariam uma nova vida juntos. Ela realmente queria isso, mas não com Tony ao seu lado, mas com esse cara chamado Nacho, mas Tony não se importava muito com isso. Ele adivinhava a infidelidade de sua noiva. Ele estava preocupado com outro problema. Descobriu-se que seu avô havia cometido erros graves na administração de suas finanças, que seus próprios gerentes queriam atribuir a ele. Tony estava reunindo provas disso. Ele sabia que, quando revelasse a verdade a seu avô, haveria grandes mudanças na família e em seus negócios. E antes de fazer toda essa bagunça, Tony decidiu ir ao vilarejo onde seus ancestrais viveram. Ele queria tocar a história de sua família. Mas ele não sabia que estava sendo seguido. No aeroporto, ele foi recebido por pessoas enviadas por um homem chamado Gabriel Mancini, um figurão na sede da empresa da família Bianco. Ele disse a seus homens para assustar o cara. Tony pensou que ele estava apenas preocupado com seus amigos italianos que o seguiam. Ele conhecia essas pessoas e, portanto, aceitou sem medo a oferta de acompanhá-lo na viagem. E então algo deu errado. Aparentemente eles começaram a pressionar demais o Tony, dando a entender que ele estava errado. Eles tiveram um conflito e o garoto bateu a cabeça pela primeira vez. E aquelas pessoas, percebendo que, por causa delas, o herdeiro de tal nome de família havia se tornado amnésico, abandonaram-no à própria sorte e decidiram se esconder da teórica vingança da família Bianco no México. Angélica estava realmente procurando seu noivo. Ela esperava convencer Tony de que era uma ótima opção pegar o dinheiro da família, dividi-lo ao meio e fugir para os confins do mundo, não se sentindo mais dependente de parentes. E então ela descobriu que seu noivo havia perdido a memória. Angélica decidiu que era mais conveniente voltar com Tony para a Itália e lá, depois de mantê-lo por alguns dias em sua mansão, convencê-lo de que eles estavam apaixonados e que seus parentes eram malvados que não permitiam que eles ficassem juntos. Angelique esperava que, sob sua influência, ele continuasse a executar o plano original, ou seja, sacar dinheiro para ela. Foi por isso que Angelique conversou com um detetive particular e pagou um extra para que ele desse a Mark informações incompletas e incorretas sobre seu irmão. Mas nem tudo saiu conforme o planejado. Tony disse que tinha que ficar na cidade por causa de um caso importante, faltando cerca de 5 minutos para a partida do avião. Ele correu pela rampa, tropeçou e bateu a cabeça. Aparentemente, uma lesão se sobrepôs à outra. A princípio, ele não entrou em coma, mas estava muito sonolento e reclamava que sua cabeça estava girando. Angélica, é claro, apressou-se em voar para longe. Ela precisava de Tony, não queria ouvir sobre o fato de que ele estava aqui. Você vê como uma namorada ficou. Angélica habilmente teceu sua teia, eles se amam. E então, já no avião, muitos quilômetros acima do solo, Tony ficou muito mal e perdeu a consciência. E enquanto ele estava em coma, Angélica, é claro, não teve a oportunidade de fazer nada. E então ele voltou a si. Os médicos ficaram surpresos com a rapidez com que ele recuperou não só o corpo, mas também a mente, e quando Mark voltou para seu irmão, ele lhe perguntou o que fazer com essa Angélica, que se revelou uma traidora. Tony disse que eles já haviam se explicado e que ele perdoava sua ex-noiva. Afinal de contas, Angélica não entrou em sua família por boa vontade, mas porque foi pressionada pelo pai, que estava disposto a vender a filha para pagar suas dívidas. Então, Tony pediu ao irmão, já que Mark tinha muito mais dinheiro do que ele, para ajudar Angélica, como eles a chamam, a sair desse grande jogo familiar. Angélica deixou a Itália com Nacho. Eles foram para algum lugar no Oriente, para o Japão, mas depois, ao que parece, se separaram. Tony também compartilhou com seu irmão tudo o que havia aprendido sobre a traição do representante de seu avô. E como Tony estava temporariamente muito fraco, Mark fez todo o possível para que o chefe da família soubesse a verdade, para salvar o capital de sua família. Assim, os principais problemas da última vez, que ocupavam os irmãos e agora, foram resolvidos. Tenho algo muito importante para lhe dizer, disse Tony. Mark saiu da sala, que, a propósito, mais parecia um quarto de um hotel de luxo, e Maria e Tony ficaram sozinhos. Oh, espere, sorriu a garota, você me contou tanta coisa. É que minha cabeça está girando.
Como um filme recontado. Não, sério. Eu nem consigo acreditar. Isso não importa mais, disse Tony. Quero falar sobre nós. Sobre nós. Maria perguntou animada e seu coração começou a acelerar. Acho que agora seria um bom momento para isso. Tony sorriu. E em poucos instantes ele tinha uma caixa de veludo em suas mãos, e nela havia um anel com um diamante cintilante. Eu gostaria de poder fazer um pedido romântico, disse Tony. Mas não posso evitar. Maria. Maria, você quer ser minha esposa? A garota olhou para ele atônita, incrédula, estupefata. Era algo muito mais do que o sonho mais ousado que se tornou realidade. Foi algo que mudou seu mundo, simplesmente girou todo o universo ao seu redor para Maria. Casar-se com Tony, o rapaz com quem o destino a havia unido acidentalmente. E com quem ela teria um filho muito em breve. Sim, ela disse. As mãos de Tony tremeram um pouco, mas ele conseguiu colocar o anel no dedo dela. Ah, mas e... As bochechas de Maria se encheram de cor. Mas sua família. Eu não me importo, disse Tony. Mesmo que eu tenha que lutar com todos eles pelo resto da minha vida, eu não vou desistir de você. Mas eu não vou precisar. Sabe, é estranho, mas parece que depois do que aconteceu comigo, eles me tratam diferente. É estranho, não é? Nem um pouco, sorriu Maria. Eles apenas perceberam o quanto estiveram perto de perder você. Talvez tenha sido isso que os ajudou a ver como estavam errados. Minha avó e todos os outros querem conhecê-la. Maria cobriu a boca com a palma da mão. Não agora, Tony a tranquilizou. Mas em breve. E então, assim que eu puder pelo menos me manter firme sem vacilar, teremos um casamento. O mais bonito, aquele com o qual você sempre sonhou. Nunca sonhei em ter meu próprio casamento, confessou Maria. Então é hora de começar, você terá tempo para tudo. E agora? Posso beijar você? Maria disse que sim, e no devido tempo, nasceu um menino, que eles decidiram chamar de Vitor César e Bianco. E quando Maria experimentou seu vestido de noiva, ficou encantada com a rapidez com que havia conseguido voltar à forma após o parto. Foi um lindo casamento. Na opinião de Maria, até mesmo muito luxuoso e cheio de gente. Mas, fora isso, era impossível, é claro. Mas, ao entrar na nova sociedade, onde ela agora iria viver, foi um pouco mais fácil porque o casamento levou os amigos Catherine e John. Catherine, por sinal, era um pouco parecida com Marie, algo como um caso com Mark. Ele era, é claro, um homem de caráter complexo, mas parecia a Marie que eles eram bem adequados um para o outro. Naturalmente, agora era impossível pensar em trabalhar como enfermeira. Tony costumava dizer que sua esposa nunca seria capaz de trabalhar. Mas Marie disse timidamente que sempre sonhou em se tornar médica e ele disse que, é claro, não se importava se ela conseguisse tal profissão em alguma universidade melhor. E Maria também não se esqueceu de seus velhos conhecidos e, aproveitando as grandes oportunidades que se abriram para ela, ajudou a melhorar a vida de Michael, Diana e um vizinho, além de seus cachorros de estimação,